Se você quer, de fato, né, dar um salto para entender o que está acontecendo nessa relação nossa, especialmente dos jovens com a tecnologia, e se você quer entender como funciona a linguagem para eles, por que eles fazem as coisas do jeito que eles fazem, por que eles se fascinam com certas coisas que são produzidas nessas mídias, né? A raiz disso é a gente repensar, na verdade, o que é o ser humano. A gente tem parâmetros que a gente pode usar para pensar o que está acontecendo com a linguagem, principalmente nessa população mais jovem, que é uma população que usa as tecnologias digitais aí com mais intensidade, mas na verdade estão acontecendo coisas um pouco sem parâmetro também, né? O principal parâmetro que a gente tem é a escrita, né? Foi, digamos assim, a revolução histórica dessa magnitude anterior. E a gente sabe as transformações enormes que a escrita trouxe em vários níveis, né? Tanto na relação das pessoas com elas mesmas, com as pessoas próximas, com as instituições, com as ideologias, com os grandes sistemas políticos, etc. e tal. Um jeito de pensar sobre o que está acontecendo com a linguagem é por aí. Você pensa, bom, o que aconteceu quando se inventou a escrita e se começou a alfabetizar todo mundo, etc. E o que está acontecendo agora com o computador. O computador, as coisas com os computadores foram diferentes. Primeiro, porque elas são muito rápidas, né? E segundo, porque o computador em si já é uma fábrica de linguagem. Ele já é uma fábrica de abstração. E a base desse funcionamento dele não é linguística, né? A base ela é numérica, lógica, probabilística. E obviamente que essa linguagem que está nessa base é a linguagem daqueles que inventaram, que desenvolvem e que inovam com os computadores. Então, para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar essa perspectiva histórica da relação do ser humano com as tecnologias semióticas, digamos assim. A gente tem que olhar lateralmente o que está acontecendo também entre esses grupos sociais, né? Quem inova, quem inventa, quem vende, quem desenvolve tecnologia e quem usa. A gente tem uma série de preconceitos que vem lá do humanismo, né? Que vem lá dessa ideia do Da Vinci, digamos, do homem vitruviano do Da Vinci, do que é o ser humano, que é um ser racional, ele é excepcional, né? Ele não é natureza, existe o homem, existe a natureza, e o papel do homem é dominar a natureza. E, claro, como ele é homem, ele é masculino, como ele é europeu, ele é branco, né? Como ele é, digamos assim, ele vem de uma cultura letrada, então a língua dele tem que ser escrita e tem que ser letrada, e tudo isso está em questão. Mas no meu trabalho especificamente, eu questiono a relação que a gente tem com os objetos, mais especificamente com as máquinas, e isso é uma das vertentes de um movimento muito grande nas ciências humanas hoje, chamado pós-humanismo, né? O pós-humanismo tem a ver com você tirar o ser humano desse lugar para entender, na verdade, o que o ser humano está fazendo com o mundo por causa dessa presunção, por causa dessa arrogância dele, né? O que não significa ser anti-humano. Isso não é para degradar o ser humano, para que todos nós nos tornemos robôs ou seres cibernéticos e vivamos para sempre numa espécie de jardim do Éden informacional, que isso na verdade é uma viagem de alguns grupos aí que a gente chama de transhumanistas, mas o pós-humanismo tem a ver com isso. Vamos repensar o que é essa unidade básica que a gente chama ser humano e vamos pensar esse ser humano numa relação horizontal com a natureza, com os bichos e com as máquinas. E se a gente faz esse exercício, o que é que a gente consegue ver que a gente não conseguia?
estudou e continua estudando, como que o uso do computador em grupos faculta um certo tipo de identidade, de subjetividade, uma certa maneira do jovem se colocar perante o mundo, se colocar nos seus grupos, se colocar na vida. Isso continua? Continua muito. Quer dizer, os jovens conseguem hoje trabalhar tanto em grupos mais fechados, como no que a gente chama de espaços de afinidade, que seriam espaços online onde você discute, produz, colabora, etc., em cima de coisas que te são prazerosas, ou que tem a ver com algum ideal, ou que tem a ver com certas afinidades que você tem, né, com as pessoas e com aquele objeto. Digamos, esse é o que a gente consegue explicar com a perspectiva anterior, né? Agora, ao mesmo tempo, toda vez que eu estou lá fazendo alguma coisa na internet, conversando, postando, fazendo o meu vídeo, o meu remix com os meus amigos, ou estamos num videogame, eu estou gerando dados e metadados sobre mim. O que eu digo pode ser categorizado e processado para saber o que eu penso sobre certos assuntos, quais são as minhas tendências. O que eu faço, a velocidade com que eu faço, a intensidade com que eu aperto a tela do celular, o horário em que eu faço, quem mais faz comigo, aonde eu estou quando eu faço. Tem toda essa rede de dados que é gerada não só pelos softwares, pelos programas, mas também pelos gadgets, né? Esses que estão muito próximos da gente. Isso começa a criar uma certa subjetividade. Por exemplo, eu posso separar as pessoas em classe, gênero, etnia, faixa de consumo, etc. Mas hoje, com esses dados, eu consigo dizer para duas pessoas de classe, gênero, etnia, país, etc., completamente diferentes, comprarem o mesmo produto na mesma hora e dar certo. Bom, quem são os algoritmos? Eu acho que uma boa ideia seria começar essa discussão entendendo os algoritmos como seres vivos, como se a gente estivesse numa savana de dados, um ambiente selvagem. Eu gosto de algumas definições. Uma definição possível um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis com o propósito de solucionar determinado tipo de problema. Então, eu tenho um problema específico, crio uma sequência de ações, estabeleço um padrão, eu tenho um algoritmo. Uma outra definição que eu acho interessante para essa espécie da savana de dados é que algoritmos são opiniões encapsuladas. Eles também podem carregar uma série de opiniões e atuar no sentido de cumprir aquelas tarefas que nós determinamos com aquele viés que foi inserido. Para a gente manter a imagem selvagem, mas saindo da savana, indo agora para a Groenlândia, vamos imaginar um iceberg. Aquela parte acima da linha d'água do iceberg é basicamente composta pelos dados que nós habitualmente utilizamos e já sabemos que os algoritmos fazem uso deles. Não é? Nossas buscas, nossos posts, as nossas pesquisas no Spotify, no Netflix. Da linha d'água para baixo, a gente tem um outro volume de dados dos quais os algoritmos também fazem uso. Esse volume é o seguinte: a gente tem aqui os algoritmos que são dados médicos, informações financeiras, dados de assinaturas de produtos, serviços, pesquisas científicas, dados do governo, de instituições públicas. Então, a gente não sabe direito como eles se movimentam, a gente não está enxergando, a gente imagina que são dados privados, mas muitos desses dados, às vezes anonimizados, sem que a gente saiba quem gerou aquele dado, mas muitos desses dados são processados pelos algoritmos para depois virar informação preciosa. Então, quem eu sou tem a ver com o que eu escrevo, mas não com o que eu digo, não só no sentido de que eu estou desenvolvendo uma prática com um grupo e nós compartilhamos ideias. Também no sentido de que isso está sendo prescrutado, dadificado. Você tem um lado que é esse acoplamento com as máquinas muito íntimo, que vai mudar a constituição do ser humano a longo prazo, mas que já muda a identidade e a subjetividade do ser humano. E o outro lado é essa questão da dadificação, de que tudo, e com a internet das coisas, essa relação do corpo com a informação vai, de novo, dar um salto. Porque já não é mais só o corpo humano, mas são todos os corpos, o dele e o que está em volta. Então eu começo a saber a temperatura de quem está na mesma sala que eu estou, quantas pessoas passam ali
naquele horário. E quando eu digo eu começo a saber, não é o cidadão. Em geral, o cidadão hoje, essa é outra questão, principalmente o jovem, ele dá esses dados como quem dá bom dia. Não recebe nenhum real por isso. Há muitas críticas de que isso é um tipo de trabalho imaterial. Você não se pergunta por que você está fazendo isso, nem essa informação vai servir para quê, muito menos o que eu ganho com isso. Os estudos aí de tecnologia móvel e práticas dos jovens, eles revelaram o seguinte, que para os jovens existem 3 modos de presença. Para nós tem 2, né? Ou você está ou você não está, é presente ou é ausente. Para eles não. Eles têm 3. Eles têm a presença física, que é o que seria para nós a presença. Eles têm a presença metafísica, que é o que deixa eles muito angustiados quando o pai manda tirar o celular na hora de almoçar e ele não está rolando um negócio lá na internet, você não tem noção da importância que aquilo tem para ele. E eles têm um negócio que chama presença ausente, que é justamente quando você está na mesa da família, ou você está no trabalho, ou você está na aula com o celular, o corpo está lá porque tem alguma necessidade burocrática, tem algum imperativo que não é subjetivo, que não é intelectual para você estar lá, e você está o corpo lá e outra coisa fazendo aqui. E essa presença ausente não é só dos jovens, nós fazemos isso o tempo todo também, né? Não é só a nossa cognição que está completamente distribuída. Isso é outra forma de você pensar na questão do pós-humanismo e do ciborgue, da nossa relação com as máquinas, né? A nossa cognição é totalmente distribuída. Minha memória está ou no celular ou no laptop, a minha capacidade de fazer conta está na calculadora, a minha capacidade de explicar para os outros o caminho para os lugares onde eu vou está no GPS, né? No programa de GPS. Então não é só isso, a nossa atenção também, a gente tem o tempo todo agentes humanos e não humanos disputando a nossa atenção. O que caracteriza o Homo sapiens é uma revolução da memória. Ele é sapiens porque o volume cerebral aumentou muito e a potência de armazenamento aumentou muito. Por isso nasceu o Homo sapiens. Mas nós ainda não somos sapiens. Nós somos sapiens sapiens, que é 100 mil anos atrás, essa capacidade de memória produziu conteúdo. Então, primeiro você tem capacidade de armazenamento a 500. Depois, digamos, de compartilhamento ou de capacidade de lidar com isso a 100 mil anos. E de 100 mil anos para cá é que a gente teve essa grande aceleração. Então, somos seres virtuais por natureza. Quando que nasce o humano? Com a virtualidade. Se não nascesse a virtualidade, nós não teríamos sobrevivido como espécie. Só sobrevivemos porque desenvolvemos a virtualidade, que é essa capacidade de se olhar de fora, de armazenar dados, de ter princípios. Porque eu tenho princípios, eu tenho lei. Porque eu tenho princípios, eu tenho limite, né? Essa virtualidade é a primeira revolução da memória. Ela produziu tudo muito rápido. Então, há 100 mil anos, enterro dos mortos, e há 30 mil, revolução criativa do Paleolítico, há 15 mil, 5 mil, escrita, e vai embora. Eu associo a segunda revolução da memória a compartilhamento do livro impresso, Gutenberg, que termina na Idade Média. Você pode publicar o que você quiser e distribuir para quem você quiser. Então, isso é uma revolução de compartilhamento de conteúdo inacreditável, tão forte que acabou com a Idade Média e permitiu a Idade Moderna, né? Não só por isso, por muitas razões, mas uma delas é exatamente a invasão de conteúdo que vai acontecer ali. A gente pode pular para a nuvem. A nossa nova revolução da memória, ela simplesmente conectou todas as pessoas que quiserem ao mesmo tempo agora, sem uma ordenação piramidal, sem um pai que decide. O que caracteriza a rede como estrutura, como modelo? Ela é marcada por nós e conexões, né? Nodos, pontos. Então você tem um ponto e uma conexão entre pontos. É só isso. Então o que caracteriza a rede? A navegação, a conexão, em que você pode ter 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo navegando, configurando, sem ter um pai. Então você tem micro-ordens que se tangenciam. Hoje, eu acho que isso está passando mais pelo fato de quão dependente, não é só quanta habilidade eu tenho para lidar com a máquina, mas é o quanto eu já deleguei para a máquina funções sociais, funções cognitivas, funções discursivas, que não interessa mais eu fazer, né? E o quanto eu, na verdade, estou com isso, deixando de saber fazer algumas coisas que podem
me custar mais caro. E pode haver conflito se tiver preconceito, né? Quer dizer, o jovem que acha que o avô é bobo porque não sabe fazer tal coisa no computador, na verdade está sendo bobo, e o avô que acha que o filho, o neto no futuro vai ser um analfabeto porque nunca viu ele sentar e escrever no caderno, também está sendo. Agora tem uma coisa muito interessante, essa mesma renegociação que a gente vê, que eu estou dizendo que a gente talvez veja fortemente depois da Covid, né? Do corpo e da informação, eu vejo os jovens resgatando práticas analógicas para propósitos específicos. Por exemplo, meninas adolescentes, elas procuram, não sei se vocês já estranharam, você chegar numa papelaria e tem um monte de papel de carta colorido, borracha cheirosa, e você fala, não é só a escola isso aqui, né? Porque as meninas, em especial, alguns meninos também, eles retomaram a ideia da carta escrita. Então eu escrevo cartas para aquela minha amiga que está no interior, que eu estou sentindo muita falta dela, apesar dela estar aqui no WhatsApp. Existe assim uma expressão que eu acho muito inadequada, mas que ganhou muita importância, que é o nativo digital, né? Ah, o cara já nasceu digital. Não existe, né? Você nasce neném, né? Você vira digital pelas práticas sociais, pelos letramentos, pela socialização que você tem. Agora, claro, né? As crianças nascem numa família onde todo mundo usa o celular o tempo todo, dá o tablet para ela no restaurante, apertar o botãozinho. Então, mas não existe esse nativismo, mas existe o quê? Existe a apropriação. Os jovens começaram, no começo da internet, em que a gente tinha essa coisa que era tudo digitado, o que eles fizeram, na verdade? Eles criaram, todo mundo falava que aquilo era uma outra língua, que aquilo é um código. Não, na verdade, aquilo ali é uma neografia, né? Ou seja, uma grafia alternativa. E não é cifrado, ela procurava se aproximar da fala. Porque para eles, apesar de ser com o dedo, era falado, né? É falar com o dedo, né? Se você pensar como a gente fazia há 20 anos, olha, eles estão usando internetês, o que vai acontecer com a língua portuguesa? Certamente que a língua portuguesa vai mudar por causa do computador, todas as línguas, assim como elas mudaram por causa da escrita. Mas eu dizia para as pessoas, o internetês é uma fase, é um quebra-galho, porque a coisa vai avançar muito mais rápido, né? Como é que vai ficar quando você puser essa garotada e pedir para escrever alguma coisa e usar a capacidade das pessoas escreverem alguma coisa como prova da competência social, cognitiva, etc. dessas pessoas? Vou dar um exemplo do que pode acontecer, que eu acho interessante. O Enem vai ser digitalizado, né? Já está decidido, etc. Um próximo passo, possivelmente, porque isso é assim com exames de proficiência de língua estrangeira, por exemplo, dessas empresas globais já são assim, você vai ter inteligências artificiais que corrigem, né, e dão nota. O que vai acontecer com quase certeza? As pessoas não vão escrever, porque a professora diz assim, você precisa escrever de modo claro, coeso, etc. Então eu sento e eu tenho um investimento intelectual ali, que eu tenho que fazer alguém entender o que eu escrevi, entender que eu sou coeso, etc. e tal. Agora, se eu sei que é um robô que corrige, o que eu vou fazer? Eu vou procurar saber o que eu tenho que fazer para o robô me dar uma nota. E como o raciocínio do robô é estatístico, né, eu vou colocar certas coisas em certos lugares, porque o robô não vai entender mesmo, muito menos julgar a minha competência cultural por isso, né?
Na verdade, pode ser que a escrita se desfaleça completamente. Assim, né? Essa escrita pensada como a escrita ensaística, como uma forma de saber se uma pessoa é inteligente. Serão outros parâmetros, serão outras escritas. Qual é o efeito pós-pandemia? O que é o novo normal? Para mim, ninguém sabe, né? Mas para mim vai acontecer o seguinte, a gente vai renegociar o valor do corpo e da informação na comunicação. Então, quem é aluno, quem é professor, quem é funcionário, etc., ele vai se perguntar 2 vezes, porque ele tem agora a experiência, então não é evangelização nem demonização, é experiência, né? Se vale a pena levar o seu corpo até determinado lugar físico para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, na escola, né, o aluno que vai na escola, o professor pôr na lousa, ele copiar e levar para casa, vai ser muito mais difícil do que já era você convencer esse menino a ficar quieto 50 minutos na escola. Que ele vai falar, não faz sentido, e professora, a senhora não tem nem a desculpa de dizer que para a senhora faz, porque a senhora viu que não faz. O que eu acho que é mais importante é que a gente vai fazer uma reavaliação, e agora não na base das crenças, mas na base da experiência, da minha relação com o meu corpo e do quanto o meu corpo nas relações sociais é necessário ou não é necessário, quanto ele vale e quando ele não vale. Então você vê um nível de profundidade dessa discussão, né? Então ninguém tem uma resposta. Alguém deve ter, dizer, eu não tenho uma resposta para dizer, desse ponto de vista, como a gente resolve o problema do analfabetismo digital. Não tem. Mas, se a gente continuar pensando como a gente pensava, a gente não vai chegar. E a gente vai culpar os agentes errados pelas coisas erradas, vai deixar de cobrar as coisas certas dos agentes certos, né? E vai pagar caro por essa arrogância, né?